para escutar. Tua palavra, tua palavra, tua. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos quase chegando ao final de mais uma semana. Hoje já é sexta-feira e mais uma vez nos encontramos para meditar aquilo que a Igreja nos apresenta como texto do Sagrado Evangelho a ser meditado hoje. Continuamos a realidade em que Jesus se encontra com os seus discípulos, que é aquele clima da sua paixão e morte que está se aproximando. Terminamos ontem com a leitura, a meditação do texto que tratava da oração sacerdotal do Senhor, e agora entramos nesta fase em que Jesus pede a responsabilidade, contrapartida dos seus discípulos, referente à missão que ele vai confiar a eles. Assim, nós então meditamos esse texto de João 21, 15 a 19. E nós podemos destacar neste evangelho 3 coisas que nos ajudarão a rezar. 3 palavras de significados muito profundos. Palavra amor, perdão e missão. Essas 3 palavras estão inseridas nesse contexto deste evangelho. Amor, perdão, missão. Primeira coisa, o ambiente que se encontra Jesus é a beira do lago de Genezaré, depois daquela pesca que faz os seus discípulos. Agora, Jesus convoca Pedro e, dirigindo a Pedro, o qual Jesus não chama pelo nome que ele recebeu no dia do chamado, mas Jesus chama pelo nome do dia da sua circuncisão, Simão, seu nome próprio. Assim, então, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Simão, tu me amas mais do que estes? Nós só podemos entender esse contexto dessa tríplice pergunta de Jesus se nós olharmos a tríplice negação que vai fazer Pedro depois, em seguida. Então, entenderemos essa tríplice pergunta de Jesus a partir da tríplice negação que vai fazer Pedro em relação a Jesus. Então, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus não está perguntando se Pedro ama a pessoa de Jesus, mas Jesus está perguntando se Pedro ama a missão que Jesus o responsabiliza, a missão que Jesus representa. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E em seguida Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Mais uma vez pergunta Jesus: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira vez pergunta Jesus: Pedro, Simão, tu me amas? E o texto diz que Pedro ficou triste, porque Jesus perguntara 3 vezes. E Pedro diz então para Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Amor. Amor aqui é entendido no sentido de entrega. Amor aqui é entendido no sentido de doação. Entrega e doação plena. E onde está o perdão? Jesus está sabendo, e por isso faz esta pergunta, que logo mais Pedro negará 3 vezes. Apesar disso, Jesus, na sua graça, perdoará Pedro. E o sinal deste perdão é a responsabilidade que assume: apacenta as minhas ovelhas. Perdão aqui entra no sentido de acolhimento. Jesus sabe que Pedro é frágil, é pecador,
Mas Jesus não olha para o pecado de Pedro, mas sim para o lado da graça que Jesus envia, que Deus concede. Por isso Jesus sabe, mesmo que sabendo que Pedro peca, vai pecar, vai negá-lo, Jesus confia: apacenta o meu rebanho. E Jesus termina dizendo para ele que agora ele vai para onde quer, mas depois outros o cingirão. Jesus falava, diz o texto, do final da trajetória de Pedro, que demonstrará a sua fragilidade humana. E termina o Evangelho Jesus falando: segue-me. Que maravilha! Aqui entra a missão. A missão no sentido de acolher o mistério de Deus. Acolher o mistério divino. Não é simplesmente um mérito meu, é graça de Deus. Pedro assume a responsabilidade de coordenar a igreja de Jesus, não porque tem mérito, não porque ele tem capacidade para isto, mas porque Deus o dá a graça. Porque Deus concede as graças necessárias que Pedro precisará para realizar tal missão. Portanto, amados irmãos e irmãs, tantas vezes quando alguém nosso peca, faz o mal contra nós, simplesmente viramos as costas, simplesmente ignoramos aquela pessoa. Cuidado. Jesus está mandando amar, não dizer simplesmente sim, Senhor, eu te amo com palavra. Jesus pede que o amemos na ação, em atos, de forma concreta e não simplesmente verbalmente. É muito fácil dizer eu te amo para alguém, mas este amor tem de ser revelado na prática, e é este amor que Jesus pede, este amor ágape, este amor filia que Jesus nos pede. E é este amor que nós precisamos revelar ao mundo tão carente de amor verdadeiro. Por isso, amados irmãos e irmãs, esta liturgia deste Evangelho deste dia nos convida a amar verdadeiramente, a perdoar no sentido de acolher o outro e assumir a missão que recebemos no batismo. Jesus confia a cada um de nós esta missão, por isso diz: segue-me. Meditemos esse texto e deixemos que a beleza de Deus adentre o nosso ser, o nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a tua paz, e que Ele te faça estar em paz no seu amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos nós.